Olá, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos a mais essa transmissão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É um prazer receber todos vocês, é um prazer colaborar com essa atividade do Lar Espírita Casa do Samaritano. Peço que, caso ocorra alguma falha com o áudio, transmissão, que me dê um feedback. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, antes de iniciarmos, quero também aqui parabenizar as nossas crianças. Hoje o dia é dedicado a elas. E ressaltar que quando Jesus nos pediu que nos tornássemos e nos convertêssemos como crianças, Ele pediu para que guardássemos essa pureza, essa simplicidade que elas carregam. E também o fato de que elas são a esperança, para que a humanidade possa progredir, possa melhorar em muitos pontos que ainda necessitamos. Então, temos que perceber também que através dessa pureza, a criança age sem julgamentos. Nem tudo na vida tem que ter uma segunda intenção, nem tudo na vida tem que ter um lado ruim. Ou seja, nem tudo precisa de julgamento. E acima de tudo também devemos guardar, assim como elas, a predisposição de sempre buscarmos aprender, pois são seres que estão em evolução, em um estágio evolutivo constante, assim como todos nós, mas muitas vezes não estamos dispostos a aprender ou mudar o nosso ponto de vista. E, enfim, vamos sempre buscar guardar esse nosso lado de criança, guardando essa simplicidade e a generosidade que elas trazem. Como sempre, buscamos orientar aqueles que nos acompanham, se assim desejarem, podem colocar uma água próximo de vocês e pedir que a espiritualidade amiga possa magnetizá-la com bons fluidos. Então, enquanto mais alguns colegas entram, e até mesmo para nos ajudar a buscarmos uma harmonização para o diálogo da manhã de hoje, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, a psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, mensagem de número 131. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração. Eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Então, aproveitando as orientações dessa mensagem, vamos entrar nessa sintonia com Deus, com a espiritualidade superior. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para ajudar na concentração. Pai de infinita bondade, só temos a te agradecer por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Por sempre, Senhor, nos guiar, nos mostrar o melhor caminho. Que possamos, com as palavras da manhã de hoje, cada vez mais fortalecer a nossa fé, internalizar os teus ensinamentos e buscar o nosso aprimoramento. Derrama a tua graça sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos lares, nos mantendo sempre, Senhor, com fé e perseverança em Ti. Demos um dia tranquilo, um momento de paz, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, eu deixei fixado nos comentários o tema que será abordado na manhã de hoje. Ele se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Hoje vamos conversar um pouco sobre os itens 4 e 5, né, que tem como tema o maior mandamento. Antes eu quero falar um pouco sobre o tema central desse capítulo, que é o capítulo 15, que ele traz para a gente a orientação, né, de Kardec: de fora da caridade não há salvação. E para nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que essa é a base, né, dessa doutrina, que ela busca nos orientar justamente a essa prática da caridade. E nós vamos perceber no diálogo da manhã de hoje o porquê da importância da caridade, né, da importância dessa busca em auxiliar aqueles que estão próximos a nós. Certo? Então, Kardec ele não veio trazer nada de novo. Nós vamos perceber que a questão do fora da caridade não há salvação, ela sempre esteve presente nos textos bíblicos, né? As orientações trazidas por Jesus também usam esse lema como parâmetro, né? Sempre tem essa orientação no centro de tudo que ele nos repassou. Então, dada a sua importância, apenas o que o Espiritismo nos pede é que busquemos tornar isso um hábito em nossas vidas, tornar isso uma vivência, né? Fazermos com que a nossa fé se torne, além de mais raciocinada, ela se torne prática. Essa é justamente a intenção dessa orientação, né? E esse capítulo em si, o capítulo 15, ele traz para a gente várias passagens para que possamos compreender de forma mais profunda, né, essa orientação trazida por Jesus, trazida por Kardec, pelo Espiritismo. Então, como foi dito, o tema, o maior mandamento, ele se encontra no capítulo 15, itens 4 e 5. A base principal dessa mensagem também se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Não sei se todos que nos acompanham, né, já têm esse contato, essa vivência com o Espiritismo. Então percebam que tudo que o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, está baseado nos ensinamentos do cristianismo, né? Muitas passagens do Novo Testamento estão presentes nesse texto. E especificamente essa que vamos dialogar hoje, ela está baseada nesse Evangelho, né? Como foi dito, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então a mensagem, ela inicia: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Percebam que esse texto, ele é fidedigno ao que se encontra na Bíblia, certo? Esse primeiro item. Mas antes, né, de tentarmos refletir um pouco sobre ele, vamos contextualizar e entender um pouco sobre essa mensagem. Então, primeiramente, quem eram os fariseus, né, que se achavam no direito de trazer esses questionamentos a Jesus? E a gente sabia que esses questionamentos eram dotados de intenções, né, de modo a comprometer, né, o julgamento do Cristo. Então, os fariseus eram os guardiões das leis judaicas da época, né? Eles eram os defensores do Torá e das leis de Moisés. Então, eles se achavam no direito de sempre proteger essas leis que deveriam ser aplicadas à sociedade. Mas, como a Bíblia esclarece, Jesus ele não veio destruir a lei, certo? Então, como foi dito, era defendido pela sociedade da época a aplicação irrestrita às leis de Moisés. Só que nós devemos perceber, né, que
aquela época, quando Moisés recebeu a orientação dos 10 mandamentos e trouxe ao povo judeu aquelas orientações, ele se tratava de um momento no qual ele ajudou o povo hebreu a sair de um processo de anos de escravidão, né? Então ele conduziu aquele povo à chamada Terra Prometida em busca de trazer a libertação àquela sociedade. Percebamos que o contato que muitos daqueles que acompanharam Moisés tiveram até então era só de dor, de sofrimento, de escravidão, de imposição da vontade do próximo, né, daqueles que se achavam donos ou superiores a eles. Então, o parâmetro de julgamento daquelas pessoas era um pouco restrito. E Moisés necessitava compilar muitos mandamentos, esses ensinamentos, de forma a trazer um senso de justiça àquele grupo social, né? Justamente essa foi a intenção, né, da missão de Moisés, além dessa libertação, era trazer esse senso de justiça à sociedade da época. A questão é que, com o passar dos anos, esse senso de justiça passou a ser deturpado, passou a ser utilizado de forma a auxiliar apenas aqueles, né, que detinham o poder social ou de acordo com os nossos interesses, né? Quando eu digo nossos, eu digo da humanidade, assim como um todo, e às vezes ocorre até hoje. Então percebam que nesse momento, na chegada de Jesus, na chegada do Cristo, foi justamente não para contrapor ou excluir essas leis que eram aplicadas, mas sim para trazer uma complementação e um outro ponto de vista de como se aplica esse centro de justiça. E é então que Jesus tenta inserir na humanidade, né, também a prática do amor e da caridade. É justamente aí que a humanidade tem que perceber que a justiça não é apenas uma aplicação irrestrita de uma lei ou a punição por algum erro. Em muitas situações, agir com amor, agir com caridade para o próximo, você está sendo bem mais justo do que apenas aplicar uma punição. Então, o Livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais, na terceira parte, ele dedica um capítulo justamente ao equilíbrio dessas 3 leis divinas ou naturais, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, isso nos traz a percepção de que são 3 leis que devem andar em equilíbrio, né? Elas não devem se contrapor, deve haver um equilíbrio, pois nós podemos sim aplicar a justiça através do amor e da caridade. O que a lei do amor ela mais nos ensina é justamente a termos essa percepção das coisas, né, por um outro ângulo, né, buscarmos entender, né, através de uma outra análise as coisas. Como eu disse no início, nem tudo precisa de julgamento, nem tudo tem que ter um lado ruim, certo? Então é justamente quando passamos a internalizar esses ensinamentos trazidos por Jesus que nós conseguimos perceber e aplicar isso no nosso dia a dia. Emmanuel, ele aprofunda um pouco mais esse entendimento e ele nos esclarece de que, se tivermos amor, passaremos a caminhar no mundo como alguém que transforma o próprio coração em chama divina, passando a dissipar as trevas. Vamos ver, percebam a profundidade desse ensinamento e do quanto a lei de amor, ao ser aplicada em nossas vidas, em nossa conduta, ela consegue nos fazer modificar nossos atos, nossos pensamentos, nossa percepção de mundo, né? Nos ajuda justamente a dissipar muitas vezes essas trevas, esse pessimismo, né? Muita coisa que ainda carregamos justamente por conta dos acontecimentos do nosso cotidiano. Mas devemos perceber que o meio só irá modificar a partir do momento que cada um de nós também conseguir se modificar, conseguir essa percepção diferenciada, né, daquilo pelo qual passamos. Então, o item do Evangelho, no seu item 5, ele continua com o texto da seguinte forma:
caridade e humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes preciosos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. É justamente esse item, né, ele vem trazer esses detalhes do que Jesus queria nos repassar naquele diálogo, né, com o fariseu. E então, quando a gente percebe que a caridade ela se trata de uma grande virtude, né, além de uma ação propriamente dita, de um ato, né, que deve partir de cada um de nós, é uma virtude que devemos alimentar. Como foi dito, também é uma lei divina, certo? E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz em outra passagem que a caridade é a mais ampla acepção, né? Porque ela implica na prática de todas as outras virtudes. Então, é justamente aí que a gente percebe o quanto a prática da caridade é importante, porque ela vai trazer a aplicação de tudo aquilo que a gente tenta internalizar no nosso dia a dia e que devemos buscar, né, de forma incansável, tornar um hábito. Através da caridade, a gente consegue expressar a benevolência, a preocupação para com o próximo, certo? A compaixão para com o próximo, e dentre outras virtudes, como bem diz o texto evangélico, do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é a implicação prática, né, de todas as outras virtudes que Jesus nos ensinou. Então, quando o texto nos diz que o primeiro mandamento é o de amar a Deus sobre todas as coisas, ele não está nos pedindo aquela adoração, né, irrestrita, aquela adoração irraciocinada e às vezes cega que muitos ainda praticam. O que ele quer nos demonstrar é que amar a Deus está em nossas atitudes. A partir do momento que tornamos essas atitudes, né, externalizamos elas de modo condizente com os ensinamentos evangélicos e apostólicos, e também irradiamos ela para aqueles que estão próximos a nós, nós estamos amando a Deus, nós estamos demonstrando essa nossa fé e como o amamos e como somos devotos e queremos cada vez mais tornar práticos os seus ensinamentos, né? Então, o amar a Deus reflete nesse amor ao próximo, pois Deus ele permanece em todas as criaturas, ele está presente não só nas criaturas, né, mas em tudo que está ao nosso redor. Então, devemos ter essa percepção de que esse amar a Deus que Jesus nos orientou não é justamente essa adoração, né, desmedida, mas sim a busca prática dos seus ensinamentos, né, não só para nós, não só para aqueles a quem temos afeições, mas para todos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, estão ao nosso redor. Pois somos sempre constantes cooperadores, né, de Deus nessa busca pela nossa regeneração, pelo nosso melhoramento. E lembrando que esse melhoramento de tudo que está à nossa volta tem que partir de cada um de nós. Não tem como o meio, se melhorar se nós, né, que o compomos, não nos melhorarmos. Ele é apenas reflexo de tudo que carregamos, de tudo que alimentamos. Então, a prática da caridade se trata desse processo também de doação,
direcionado ao próximo, né? Mas não devemos apenas achar que estamos agindo em benefício do próximo. Praticar a caridade, acima de tudo, também é um benefício próprio. Ela traz, né, orientações, condutas, traz benefícios, traz resultados que nos ajudam a nos melhorarmos, a termos outra percepção de mundo, né? A dedicarmos com outro olhar aquilo que acontece ao nosso redor, as pessoas, as atitudes daqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes atitudes que achamos reprováveis ou que ainda condenamos, né, que não concordamos, muitas vezes a externalização daquela pessoa que está próxima a nós, ou até mesmo um pedido de ajuda. Temos que ter essa compreensão que nem todos, né, conseguem se expressar da mesma forma, conseguem compreender da mesma forma. Então muitos vão agir de forma diferente. E só o fato de termos essa percepção, né, daqueles que estão próximos a nós, de buscarmos entender o porquê deles estarem agindo daquela forma, deles terem aquela percepção de determinada situação que é diferente da nossa, estamos praticando a caridade. E muitas vezes achamos que não temos nada a aprender, né, com aquele que está ao nosso redor, mas ter essa percepção aberta a outros pontos de vista, a outras formas de conduta, a tudo que passamos, também é uma forma de aprendizado, né? E quem seria esse nosso próximo, a quem tanto devemos ter essa atenção, a quem tanto devemos ter essa conexão, né, mútua, né, para que possamos nos ajudar, né, não apenas tentar auxiliar de forma a nos mostrarmos superiores, mas sempre também nos ajudar. Emmanuel, ele nos diz que o próximo é todo aquele coração que está próximo a nós nessa jornada encarnatória, né? A partir do momento que, como foi dito, estamos nessa jornada espiritual, né? Temos pessoas próximas a nós, não só os familiares, mas todos que fazem parte da nossa vida, amigos, né? Ciclos de trabalho, de estudo, e todos esses são nossos próximos, né? E é a eles a quem devemos, né, dedicar essa atenção, essa percepção mais apurada de buscarmos, né, nos auxiliar. Então, muitos acham que a caridade, a prática dela, só se deve a essa do dar material, né? Mas, como foi dito já, a prática da caridade, ela consiste em muitas atitudes, em muitas percepções que podemos aplicar no nosso dia a dia, né? Até mesmo aqueles que nos ofendem, né, que nos enxergam como inimigos, ou que às vezes os enxergamos também como inimigos. Aqueles que são os nossos parentes, que convivem conosco. Às vezes basta escutar quem está próximo a nós. As pessoas só querem, em muitos momentos, dialogar sobre algum problema, né, querem alguma orientação de como agir em uma determinada situação, né? A prática do perdão também é uma forma expressiva de prática da caridade, né? Quantas vezes, né, Jesus também foi atacado e ele conseguiu perdoar aqueles que o feriram. Então, devemos buscar essa prática também do perdão. Devemos também, em muitos momentos, iniciar com a caridade material. Muitos necessitam daquele auxílio imediato, né, para sanar as suas dores iniciais. Mas não devemos esquecer também da caridade moral, da orientação, né, de buscar dar um direcionamento àqueles que estamos tentando auxiliar, né, e de tirar o aprendizado também propício ao nosso melhoramento de tudo aquilo. Então, podemos perceber que nenhum de nós, né, ou é tão pobre, ou é tão rico, ou não tem tempo para ser caridoso. Em todas as nossas ações, em todo o nosso dia a dia, nós podemos sim ser caridosos. E mesmo nessa nossa imperfeição, nenhum de nós aqui vai sair dessa jornada encarnatória perfeito, né? O que cabe a nós é buscar o nosso melhoramento, né? Buscarmos aprimorar
o máximo possível, né? Pois serão necessárias ainda várias existências para tentarmos atingir o patamar de espíritos puros, né? Mas temos que dar um passo de cada vez, uma atitude de cada vez, né? Temos que ter a compreensão de que buscar se melhorar não quer dizer que você quer ser melhor do que ninguém ou quer se apresentar como o perfeito para todos, né? Você apenas está mudando a sua percepção de agir, né? De enxergar as situações que ocorrem ao seu redor. E essa justamente é a principal, né, o principal objetivo de estarmos encarnados, né, buscarmos constantemente nos aprimorar. Então, Joana de Ângeles, né, ela também nos esclarece que muitas vezes a prática da caridade ela é impedida por nós porque ainda deixamos que o nosso ego, né, o nosso egoísmo, ele fale mais alto dentro de nós, que ele consiga se sobrepor a muitas das nossas vontades e do nosso senso de julgamento. Então, a nossa jornada também consiste em buscar nos livrarmos de muitas mazelas morais que ainda atrasam o nosso progresso, né? Que se trata do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição, né? Dentre outras condutas que ainda nos atrasam. Percebemos que ao longo, né, da sua jornada aqui na Terra, Jesus ele fez uso de muitas parábolas, justamente para tentar se aproximar da sociedade da época, né, que ainda tinha alguma compreensão intelectual limitada. Mas, através das suas parábolas, ele deixou valiosos ensinamentos, né, e trouxe de forma satisfatória essa semente que deveria germinar dentro de cada um de nós. Então ele utilizava-se de situações, né, utilizava-se de personagens da época que passavam por situações de segregação ou de condutas, né, que deveriam ser modificadas e que ainda eram praticadas. Já foi discutido nesse capítulo 15 sobre a parábola do samaritano, né, mas ela casa também, né, assim como todas as outras mensagens desse capítulo, ela casa muito com isso que Jesus quer nos trazer da prática do amor e da caridade. E Joana de Ângeles ela faz uma reflexão magnífica sobre essa parábola, também do ponto de vista psicológico, né? Então, o que ela nos diz é que ao proferir aquela parábola, se analisarmos ela do ponto de vista psicológico, o samaritano da época ele agiu como Jesus nos orientou, que é justamente de buscarmos não vermos a quem estamos estendendo a nossa conduta de caridade, esquecermos daqueles que nos atacaram, né, das ofensas que sofremos. E foi justamente isso que ele fez, né, que era um povo da época que era constantemente julgado e atacado, mas ele não se preocupou em prestar o auxílio ao judeu. E também ela nos esclarece que aquela hospedaria ela pode ser vista como esse acolhimento fraternal que muitos necessitam, né? Como foi dito, aqueles às vezes que estão ao nosso lado só estão precisando um pouco desse acolhimento. E aquele estrangeiro, né, que tomava conta da hospedaria pode ser visto como nosso ego, que ele precisava de uma recompensa, assim como na parábola, né, que o samaritano ele deixou as moedas, né, por conta do auxílio que era prestado, né, àquele judeu. Então, o que ela nos diz é que esse ego que ainda precisa ser recompensado em muitas situações e que muitas vezes nos impede de agirmos de forma caridosa, ele deve ser recompensado e alimentado com a prática do bem. De modo que vai chegar um momento que ele não vai mais necessitar buscar nessa compensação, né? Vai se tornar uma prática da nossa conduta. Estaremos justamente atingindo esse equilíbrio psicológico e moral, né, em nossas condutas.
Então vejam que se Jesus ele é o maior exemplo, né, que temos, né, a seguir, né, foi o Espírito mais perfeito que passou pelo planeta Terra. Então vamos analisar em suas atitudes, né, como foi dito, ele muitas vezes foi atacado, né, mas em nenhum momento ele se permitiu influenciar por aquelas atitudes negativas. Ele se permitiu influenciar por aqueles que o atacavam e nem esqueceu do seu propósito aqui na Terra, que era justamente de orientar a humanidade nesse melhoramento, nessa busca pelo melhoramento. Percebam que isso é justamente esse equilíbrio que Joana de Ângeles pede que devemos buscar. Vamos conseguir de uma hora para outra? Não. Mas não nos impede de buscar gradativamente, né? Dando um passo de cada vez. Buscar essa paz interior dentro de nós. Certo? Então, podemos também resumir todo esse maior mandamento trazido pelo Evangelho, todas essas orientações, né? Nós podemos resumir como aquela orientação de que devemos fazer ao próximo apenas aquilo que desejamos que seja feito para conosco, né? Esse é o primeiro passo. Quando conseguimos ter essa pequena percepção, né, na nossa forma de conduta, vamos começar a praticar a caridade, a praticar o amor para o próximo, pois tenho certeza que nenhum de nós gostaria de ser tratado, né, com preconceito, com egoísmo, né, de ser atacado. Então, quando passarmos também a aplicar isso àqueles que estão ao nosso redor, aí sim, estaremos sim buscando, né, atender essa orientação do Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Bom, gente, espero, né, ter contribuído de forma satisfatória. Né, essas eram as reflexões, né, que eu pude trazer a respeito dessa mensagem. Só quero mais uma vez agradecer ao Lex pela oportunidade, né, de colaborar com essa atividade. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que disponibilizaram esse tempo, né, para juntos termos contato com esses ensinamentos de Jesus. Aqueles que chegaram na metade do vídeo, quiserem assistir-lo completo, ele estará disponibilizado no YouTube, no IGTV, da página do Lex, certo? Assim como outros vídeos que diariamente nós colocamos, né? Fazemos reflexões sobre o Evangelho, entre outros temas. Então nos acompanhe o Lex nas redes sociais, né? Temos atividades semanais constantes. Obrigado, Ariane, pelo retorno. Espero ter contribuído, né? A gente sempre busca, né, aqui, através do estudo, né, aprimorar, né, e ampliar cada vez mais essa nossa percepção, né, a respeito do que o Cristo nos trouxe. Então, mais uma vez, eu os convido a entrarmos em sintonia com Deus, com a nossa espiritualidade superior, agradecer essa oportunidade que nos foi dada, agradecer a mais um dia que nos é permitido continuarmos essa jornada evolutiva, de buscarmos cada vez mais aprimorar a nossa conduta e a nossa fé, de buscarmos levar o acalento àqueles que passam por algum sofrimento, que o Senhor possa também auxiliar aqueles que nesse momento estão enfermos, que passam por algum sofrimento, que precisam buscar o equilíbrio emocional. Derrama a Tua graça, Senhor, cada um de nós, sobre as nossas condutas, sobre os nossos familiares. Mais uma vez, só Te agradecemos pela oportunidade de aprendizado e evolução. Dê-nos um dia tranquilo, uma semana de paz, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Certo? Desejo a todos um bom dia, um dia tranquilo, uma semana tranquila. Obrigado.